Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico? Marisa divulga balanço não auditado e prejuízo sobe 7 vezes no quarto trimestre. Um dos balanços mais aguardados do varejo de empresas de capital aberto era da Marisa. Por quê? Todo mundo estava esperando que no quarto trimestre o resultado viria ruim. Eles adiaram a divulgação dos seus resultados e agora divulgaram na última sexta-feira. E de fato, o resultado do quarto trimestre e do ano de 2022 foi muito ruim. E eu vou mostrar para vocês que o braço financeiro, além de trazer o resultado para bastante negativo, ainda foi um motivo para o resultado não ter sido auditado pela Ernst Young. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, vamos ler os dados da notícia e depois eu entro no detalhe dos financials aqui da Marisa, né? Então vamos lá. A Marisa Lojas divulgou suas demonstrações financeiras não auditadas, mostrando um prejuízo líquido de 188,6 milhões de reais, uma piora de 670% ante o prejuízo de 24,5 milhões registrados entre outubro e dezembro de 2021. Segundo o comunicado da direção, a publicação dos balanços não auditados se deve ao fato da auditoria contratada, Ernst Young, não ter conseguido concluir o trabalho sobre a revisão do braço financeiro da companhia. Vamos ver aqui, ó. A Marisa, como vocês sabem, tem um braço de varejo e tem um braço financeiro. Por muito tempo, o braço de varejo deu resultado negativo e o que estava sustentando a rentabilidade do negócio era o braço financeiro. Em 2022 foi um pouco diferente, vamos entender. Bora! A receita líquida do grupo no quarto trimestre, por sua vez, somou 830,4 milhões de reais, uma queda de 1,6% frente ao ano anterior, ou seja, queda de top line. No ano, a receita somou 2,78 bilhões de reais, uma alta de 10,2%. Sobre o segmento de varejo, a receita líquida da Marisa caiu 0,6% no quarto trimestre, para 698,2 milhões de reais, mas subiu 11% no acumulado de 2022 para 2,23 bilhões. Então, o quarto trimestre de fato foi muito ruim. O faturamento das lojas físicas cresceu 2,7% no trimestre, para 875 milhões de reais, e subiu 16,3% no ano para 2,76 bilhões de reais, com vendas nas mesmas lojas, o famoso same-store sales, crescendo 1,1% no trimestre e 11,2% no ano. Same-store sales, como vocês sabem, é a performance das lojas que estavam abertas no ano anterior, até para mostrar um ganho de performance dos ativos que já estavam existentes dentro do balanço da empresa. A empresa também fechou 10 pontos de venda em dezembro, encerrando o ano com 334 lojas. E o braço financeiro, vamos lá? Já o M-Bank, a receita somou 132,2 milhões de reais entre outubro e dezembro, uma queda de 6,7%. Então foi o braço financeiro que puxou a receita para baixo no quarto trimestre. E 549,6 milhões de reais no ano completo, uma alta de 7,4% em relação a 2021. Então o quarto trimestre foi muito ruim mesmo para a Marisa, né? Desconsiderando efeitos não recorrentes de 139,4 milhões no período, o prejuízo ajustado da empresa somou 49,1 milhões, ante o prejuízo ajustado de 15,2 milhões no quarto trimestre de 21. Então, mesmo em termos ajustados, o prejuízo aumentou bastante. No acumulado de 2022, o prejuízo da Marisa somou 391 milhões de reais, ante um prejuízo de 93 milhões do ano anterior. No critério ajustado, o prejuízo líquido chegou de 251,5 milhões aqui em 2022, ante um prejuízo de 77,4 milhões em 2021. Ou seja, foi um ano muito ruim para a Marisa. 2021 já tinha sido um ano difícil, 2022 foi pior ainda, principalmente porque o braço financeiro não conseguiu sustentar a operação de varejo. Vamos lá! A rede promoveu uma revisão completa do seu braço financeiro. A medida resultou no plano de capitalização da M Pagamentos, que aguardará aprovação do Banco Central. Nesse contexto, acrescenta a companhia, a ideia é promover uma reorganização operacional e societária completa, que trará mais transparência e robustez na estrutura de controle e gestão dos ativos de crédito. Vamos lá. O que eles estão fazendo? Eles estão pegando a M-Bank e vão quebrar a M-Bank várias operações. Então tem cartão de crédito, tem a parte de meio de pagamento e tem a concessão de produtos financeiros propriamente dito. Isso que vai ser a reorganização que eles vão promover dentro dessa unidade de negócio. Vamos lá.
Somando a isso, a M Cartões passará por uma cisão parcial, conversão do arquivo líquido positivo para M Pagamentos, de forma a reforçar a estrutura de capital da M Pagamentos. O compartilhamento de custos e receita será remodelado, de modo a prever uma estrutura equitativa, considerando os respectivos custos e despesas dos braços financeiros e varejistas. Para viabilizar o reenquadramento da M Pagamentos nos índices regulatórios e prudenciais, explica a empresa, os acionistas controladores se dispuseram a injetar de forma imediata durante o mês de abril, 90 milhões de reais na companhia, de forma a viabilizar um aumento de capital da M Pagamentos via M Bank, que passa a ser uma empresa SA. Caso necessário, a Marisa promoverá ainda até agosto deste ano um aporte adicional de 26 milhões na M Pagamentos, ou seja, vai precisar de aporte de capital para fazer toda essa reestruturação do braço financeiro? Vai. Os sócios controladores já se dispuseram a fazer isso. O minoritário vai ser diluído, obviamente, nesse processo, né? Por que que isso está sendo executado agora? Porque, além de todo o problema financeiro que a Marisa está passando, eles encontraram falhas nos controles e também na parte de contabilização do braço financeiro junto com a parte de varejo. Então, dentro de todas as más notícias aí do quarto trimestre de 22 e do ano de 2022 inteiro, ainda encontraram falha de controle. Tá lá. A companhia diz ter identificado falhas em seus processos e controles sistêmicos que resultaram em ajustes contábeis referentes ao critério de reconhecimento das receitas apuradas na anuidade bonificada do cartão Private Label da Marisa pela controlada M Cartões. Então, além de todos esses problemas, ainda eles tiveram que fazer uma reapresentação dos resultados de 2021. Então, ano de 2022 foi muito ruim para a Marisa. Vamos entrar agora nos financials, dado que a gente já leu todos os dados da notícia aqui referente ao que a Marisa divulgou para o mercado. Então vamos lá. Ó. A receita líquida, para quem está vendo aqui no YouTube, cresceu 10,2%, chegando a 2,78 bilhões de reais, sendo que a parte de varejo cresceu 11% e a M Bank cresceu 7,4%. O lucro bruto da parte de varejo melhorou, né? Aumentou 22,5%, ou seja, a margem bruta melhorou. No entanto, o que trouxe o resultado negativo, como eu já tinha adiantado, foi a parte financeira. Então, o lucro bruto aqui caiu de 275 milhões para 16,9, ou seja, deu prejuízo. Né? Quando você pega o lucro líquido aqui, teve aquele aumento de 93 milhões para 391 milhões, e eu vou mostrar para vocês que boa parte desse prejuízo veio da parte bancária. Vamos lá. Então, ó, parte física é varejo físico e varejo digital, né? Então, o varejo ele melhorou bastante em 2022. Parte daquela reestruturação que a empresa estava conduzindo aí desde 2018. Então, ó, a margem bruta aqui aumentou de 45,3% para 50,1%. Então aumentou 4,7 pontos percentuais e o EBITDA do varejo ele ficou quase no break-even. Ele baixou de 122,9 milhões negativos em 2021 para 28 milhões negativos, ou seja, fez o dever de casa, pelo menos a operação principal do negócio começou a chegar próximo do break-even. Só que nos anos passados, mesmo com o varejo dando prejuízo, quem segurava as pontas do resultado consolidado da empresa era a parte financeira. Mas a gente viu que a situação dos produtos financeiros em 2022 e também no início de 2023 foi muito ruim. E aí o que aconteceu? Vamos pegar aqui ó, o braço M Bank, Marisa Bank. Então, ó, Marisa Bank, como a gente viu, teve um resultado aqui bem ruim em termos de top line e também em termos de margem EBITDA. A margem EBITDA ela tinha sido positiva 162,9 milhões, foi negativo 119,9 milhões. Então, este ano especificamente, a parte de varejo melhorou bastante, mas ainda não está dando EBITDA positivo, só que o braço financeiro foi um EBITDA negativo assim muito grande. O que aconteceu? Eu não sei se vocês estão vendo, para quem está vendo aqui no YouTube, tem aqui ó, perdas líquidas de recuperações dos empréstimos pessoais. Ele passou de menos 27,8 milhões, ou seja, a provisão ali de devedores duvidosos. Eles já reconheceram 131,7, teve um aumento de 373,3% aqui nas perdas dos empréstimos que eles concederam no passado. Então a carteira de crédito piorou a parte de qualidade de crédito, com certeza, bastante, né? E isso a gente está vendo em vários bancos e principalmente para a Marisa, que atua fortemente na classe C e D. Esse é o crédito que está ficando cada vez mais restrito e perigoso em termos de índice de inadimplência, né? O empréstimo total, ou seja, a curva de alavancagem da empresa
Em termos líquidos, até melhorou. Então a dívida líquida foi de 575 milhões para 560 milhões, então teve uma queda de 2,6%. Mas como a gente sabe, se você está muito alavancado e com EBITDA negativo, a empresa está com uma liquidez bastante questionável. Então, se a dívida está baixando, mas está baixando num ritmo muito baixo, aqui 2,6%, e você não consegue fazer EBITDA positivo, a perspectiva da Marisa conseguir arcar com essa dívida num futuro próximo é muito baixa. Então, isso aqui que está preocupando bastante o mercado em termos de liquidez da Marisa, e por isso que a Marisa está passando por reestruturação novamente e começou a vender diversos ativos, fechar a loja, como a gente já viu em BTC News, e também vender até crédito tributário para o mercado. Então vamos lá, ó. Olha a posição de balanço aqui da Marisa, né? Então a Marisa, ela fechou dezembro de 22 com 3,4 bilhões aqui de patrimônio. Só que olha que interessante, né? A posição de caixa, ela diminuiu aqui 20 milhões, foi de 261 para 241 milhões. Só que olha que interessante, vocês estão vendo aqui que tem contas a receber de clientes, era 810 milhões em dezembro de 21, foi para 651. Deve ter tido alguma antecipação de recebível? Com certeza. Então, mesmo antecipando o recebível de algumas operações que eles têm com cartões de créditos tradicionais, a empresa ainda está com endividamento líquido muito alto, só baixou 2,6%. E olha que outra coisa interessante, então recebíveis diminuíram ali em torno ali de uns 260 milhões, né? Fornecedores foi de 481 milhões para 549. Então você aumentou bastante o que você tem de obrigação com fornecedores e diminuiu o recebível. Essa combinação que vai mostrando que a empresa está passando por dificuldade. Tanto é que o índice de liquidez corrente aqui, ó, ele estava apertado, mas não estava tão ruim assim em 2021. Eles tinham 1 bilhão e 700 aqui de ativo circulante e 1 bilhão e 440 aqui no final de 2021. Então, 1,7 com 1,4 ainda você tem mais ativo circulante do que passivo circulante num patamar mais tranquilo. Agora, os ativos circulantes baixaram para 1,6 e os passivos circulantes aumentaram um pouco, foi para 1,47. Então, você já está começando a fazer o passivo chegar próximo dos ativos circulantes. Índice de liquidez corrente próximo de 1. Próximo de 1, a gente já sabe que a empresa vai passar por dificuldade mais cedo ou mais tarde, dado que esse primeiro trimestre está com bastante perspectiva negativa para o varejo. É por isso que a Marisa está correndo para fechar a loja, para vender créditos tributários e eventualmente vender algum ativo para conseguir levantar caixa. Caso contrário, vai passar por necessidade de liquidez de curto prazo. E olha que interessante, geração de caixa operacional da empresa em 2022 foi positivo, e foi bem positivo. Eles tinham gerado só 4,4 milhões de caixa operacional em 2021. Eles chegaram numa geração de 253 milhões de fluxo de caixa das atividades operacionais. Pô, Renato, então melhorou, né? Melhorou, mas vamos entrar no detalhe? Olha aqui, ó. Quando você pega aqui contas a receber de clientes, só aqui tem 130 milhões, tá vendo aqui, ó, tô mostrando no YouTube. E esse contas a receber, quando você não faz antecipação de recebível, ele tende a crescer se você vai crescendo o top line. Então, ó, ele teve um efeito negativo em 2021 de 134 e agora teve um efeito positivo de 130. Então, se você for olhar a diferença, tem 260 milhões de diferença só nessa conta, tá? Que já justifica boa parte da geração de caixa aqui da empresa, antecipação de recebível. A segunda conta, que é bem importante, é fornecedores, ó. Eles tinham tido aqui, ó, 4,4 milhões de fornecedores em 2021 e agora 70 milhões. Então estão postergando cada vez mais prazo com fornecedores para conseguir ter caixa suficiente para você conseguir melhorar um pouco a liquidez da companhia no curto prazo. Só que isso a gente sabe que não é sustentável. Se você vive de antecipação de recebível e ganhando cada vez mais prazo com os fornecedores sem acertar a lucratividade da operação, vai chegar uma hora que essa bomba vai estourar. E é basicamente isso que é a situação da Marisa no final de 2022 e a perspectiva negativa para o primeiro trimestre de 23. Tanto é que as ações, quando você pega as ações desde o pico aqui, ó, janeiro de 2020, as ações elas eram cotadas aqui a R$ 13,72. Atualmente estão sendo cotadas a 64 centavos. Então, tá destruindo bastante valor para o acionista
E eu acredito que com essa divulgação de resultados na sexta-feira, que ainda não teve reflexo no valor da ação, provavelmente na segunda-feira essa ação vai abrir em queda e as pessoas, né, o mercado vai esperar a Marisa divulgar todo aquele plano de reestruturação implementado do braço financeiro para saber a situação real da companhia. Uma coisa é certa. Os sócios principais já se comprometeram a injetar dinheiro na empresa para fazer a reestruturação do braço financeiro. Isso é uma notícia positiva. Mas será que isso vai ser suficiente? É essa a questão que a gente vai analisar nos próximos dias dessa semana. Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.